Kleber Machado, por exemplo, que está aí, que é um nome que vocês conhecem, eu não vou citar muitos nomes do passado, porque as pessoas não conhecem. O Kleber está aí. Luiz Roberto Demúcio trabalhou comigo na Gazeta, mas o Kleber, mais especificamente, que eu trabalhei mais, ele era garotinho, ele fazia programação musical na Rádio Globo. E toda hora ele ia na redação que ele queria, eu quero gravar alguma coisa de esporte e tal. E um dia eu arrumei lá um texto, lá faltou um repórter para ele gravar português, ele gravou, e o Kleber tem, o português dele é limpinho, ele tem vocabulário. E o Kleber gravou, foi muito bem, depois começou a fazer, fez um piloto, depois foi devagarinho. Ele não começou a narrar comigo, não. Porque aí eu já tinha saído da Rádio Globo, aí eu fui para a TV Gazeta, levei o Kleber para ser repórter da TV Gazeta, e aí ele foi aprendendo, depois eu saí da TV Gazeta, fui para a Rádio Record, aí o Kleber foi para São José dos Campos, e começou a apresentar um jornal de esportes local, e foi aprendendo, mas ele, narração mesmo, ele começou a fazer na TV. No rádio ele não narrava, não. Ele fazia reportagem, ganhou experiência. E naquela época, só para vocês entenderem, por exemplo, eu não trabalhei com o Galvão Bueno. Convivi com ele na TV Globo, mas não trabalhei. Mas eu o conheci na época da Rádio Gazeta, quando ele fazia um programa de esportes lá, ele muito aplicado, e marcava tudo num caderninho, ele sempre foi muito, muito aplicado. Coisa que o Osmar não era. O Osmar não era de se informar muito, o Osmar não era de estudar muito as coisas, o Osmar era intuição, era talento assim mesmo, de improvisar na hora no futebol. O Osmar fez televisão também, eu fiz futebol com ele na TV Manchete, mas não era eu nem gostava muito dele na TV, ele fez programa de auditório na TV Manchete, fez na Globo também um programa que não deu certo, transmitiu futebol na Copa do Mundo, transmitiu Olimpíada, mas o Osmar não era televisão o negócio dele era rádio, onde ele era insuperável. E ele não deu certo por quê? Na TV? Porque ele tinha a linguagem do rádio, falava muito rápido, ele não era muito aplicado, repito, de estudar as coisas antes de uma partida, antes de uma competição. Isso ele não era, ele era ali no momento, mas ele era, agora no rádio, usando a imaginação, ele era, repito, imbatível. Para vocês terem uma ideia, uma vez numa decisão em 79, se não me engano, Corinthians e São Paulo, o Osmar chegou na sexta-feira e falou assim, Scata, ele me chamava de Scata, né? Ele falou, Scata, porque o Osmar era assim, ele me chamava de Edson quando ele estava bravo comigo, Scata normalmente, e Scatinha quando ele queria alguma coisa. Então esse dia ele até falou, Scatinha, faz um favor para mim, faz umas frases para que eu possa falar no final do jogo, porque a decisão ou Corinthians ou São Paulo. Eu falei, tudo bem, o Osmar gostava disso, fiz umas frases, e escolhi uma música da Dona Irã Barbosa para colocar no fim da transmissão, com um texto Corinthians campeão do povo, aquelas coisas todas, usando a música da Dona Irã. E se o São Paulo fosse campeão, uma música do Gonzaguinha, com um texto um pouco diferente. Quando chegou no meio do jogo, naquela época, os divulgadores, eles passavam no domingo nas rádios e entregavam todos os discos. Era disco na época. Por quê? Para não dizer que deu primeiro para um. Então, como domingo ninguém trabalhava, só o pessoal do esporte, os programadores musicais, os locutores, apresentadores de programas musicais não trabalhavam. Então, quando chegavam na segunda-feira, em cima da mesa tinha o disco que estava sendo lançado. Chegou um divulgador, jogou um disco da Gal Costa ali. Eu peguei o disco, assim, olhei,
falei para o Chico Vieira, que era da técnica, falei, chegou um disco novo da Gal, ele foi num picape do lado, e começou a ouvir as músicas, e aí a gente ouvimos o Balancê. O Balancê, Balancê, quero dançar com você, entra na roda, a Gal, ela regravou o Balancê do Braguinha. Aí nós olhamos um para o outro assim, eu falei, Chico, mas isso aí é melhor que o Adoniran e é melhor do que o Gonzaguinha, sabe? Animado e tal. O Chico falou, é verdade, aí o Chico conhecia bem o Osmar da época da Jovem Pan, você tem razão, eu acho que ele vai crescer com isso aí. Eu falei, vamos pôr essa música, ele se vira lá. É incrível. Quando deu 42 minutos do segundo tempo, o Corinthians estava ganhando de 1-0, o Osmar já deu um toque no ar. Escatinha, vamos lá! Tá, ele queria que soltasse a música, né? Em vez de soltar do Adoniran, o Corinthians estava ganhando, aí o técnico soltou, ô, Balancê, Balancê. Ele deu uma respirada, mas ele era tão bom que ele pegou os dois textos e enfiou no meio dessa música do Balancê, e entra na roda, São Paulo na roda, e o Coringão aí. Mas ele fez uma festa, ficou tão bom que uma gravadora depois lançou um disco com Balancê e os gols do Corinthians. E depois gerou até o nome para o programa Balancê, que era na Rádio Excelsior, né? Ele era fera nisso, ele não se intimidava, não. Para ele, tudo que era improviso, para o Osmar era para ele o alimento dele. Osmar Santos, você chegou a trabalhar com outros narradores? Trabalhei na própria Rádio Globo com Oswaldo Maciel, com Reinaldo Costa, que são